Este é o sinal mais perigoso e importante que existe no mercado financeiro. E agora é oficial. Ele acabou de ser acionado. A economia dos Estados Unidos e o mundo estão novamente prestes a sofrer um colapso econômico e financeiro. Nuvens escuras estão pairando sobre os mercados financeiros, e agora é apenas uma questão de tempo até o crash começar. E se você não acredita nisso, vamos ver neste vídeo como esse indicador financeiro pode ser um ótimo indicador antecedente para o que pode acontecer nos próximos meses nos mercados de ações do mundo. Mas antes, inscreva-se neste novo canal para ver mais vídeos sobre economia e fatos econômicos interessantes ao redor do mundo. E se você estiver interessado em aprender a ganhar dinheiro na internet, confira a promoção no link abaixo na descrição do vídeo. Antes de mais nada, precisamos entender que tudo no mercado financeiro é sobre probabilidade. Ninguém pode garantir nada sobre o futuro. Ninguém pode garantir nada quando se trata de previsões de preços de ações ou projeções do mercado financeiro. No final, é tudo apenas uma opinião. No entanto, podemos usar indicadores e dados econômicos para aumentar a probabilidade de estarmos corretos sobre o que achamos que acontecerá no futuro. E uma das melhores maneiras de aumentar a nossa probabilidade é olhar para os indicadores antecedentes. Um indicador antecedente é um dado ou conjunto de dados econômicos que podem antecipar um movimento ou mudança futura na economia. Os indicadores antecedentes econômicos podem ajudar a prever eventos e tendências futuras nos negócios, na economia e nas bolsas de valores. E talvez o indicador antecedente financeiro mais famoso que existe seja a inversão da curva de juros. Historicamente, nos últimos 40 anos, sempre aconteceu uma recessão econômica nos Estados Unidos logo após a ativação desse indicador no mercado financeiro. E para provar isso, você pode ver todas essas barras cinzas representando um período de recessão, ocorrendo logo após a inversão da linha azul, que representa o vencimento do título de 10 anos do Tesouro Americano, menos o vencimento do título de 2 anos do Tesouro Americano. Então, vamos agora entender melhor esse indicador antecedente observando o que é a curva de juros, o que é a inversão da curva de juros, o que aconteceu em 27 de agosto de 2019, porque essa data é importante, e, finalmente, o que aconteceu em 1º de abril de 2022 e novamente em 6 de julho de 2022, que está espalhando medo nos mercados financeiros e nas bolsas de valores ao redor do mundo. A curva de juros. A curva de juros é uma curva financeira que mostra a taxa de juros associada a diferentes durações de um contrato para o mercado de títulos. Ela representa e resume assim a relação entre o prazo de vencimento da dívida e a taxa de juros associada a esse vencimento. A curva de juros mais comum é criada com períodos de 3 meses, 2 anos, 5 anos, 10 anos e 30 anos, e pode ter 3 formatos diferentes: a curva normal ou inclinada para cima, a horizontal e a curva invertida ou inclinada para baixo. O primeiro formato, que é a curva de juros normal, ou seja, com inclinação para cima, representa o cenário em que os investidores e tomadores de dinheiro do mercado financeiro aceitam pagar e receber juros mais altos para emprestar dinheiro e pegar emprestado por períodos mais longos. Consequentemente, eles também concordam em pagar e receber juros mais baixos por períodos de tempo mais curtos. Isso acontece geralmente quando a economia está saudável e em expansão, porque a incerteza sobre o futuro é baixa, então o mercado financeiro funciona adequadamente. O segundo formato, o horizontal, ocorre quando os mercados começam a prever uma recessão e assim as taxas de juros de curto e longo prazo se igualam. Nesse cenário, começam a surgir incertezas sobre as condições econômicas futuras, e os investidores começam a ficar mais cautelosos, não aceitando taxas mais baixas por curtos períodos de tempo. E o terceiro e último formato é quando a curva tem a inclinação para baixo, e assim ocorre o fenômeno da inversão da curva de juros. Inversão da curva de juros. A inversão da curva de juros é o formato e cenário mais perigoso que existe. Nesse cenário, as taxas de juros aplicáveis a prazos mais curtos tornam-se mais elevadas do que as aplicáveis a prazos mais longos. Isso é algo contraintuitivo porque os investidores têm maiores riscos em investir e emprestar por períodos mais longos do que por curtos. Para entender isso, você só precisa se perguntar: o que é mais arriscado? Emprestar dinheiro a alguém por 30 anos ou por 2 anos? Claro que é mais arriscado emprestar por 30 anos porque muita coisa pode acontecer nesse período longo. Assim,
No cenário normal, a taxa de juros aplicável ao investimento de longo prazo deve ser superior à aplicável ao investimento de curto prazo. Mas no cenário da curva de juros invertida, é o contrário que acontece. Essa anomalia nos mercados financeiros acontece porque uma curva de juros invertida mostra que é muito provável que ocorra uma recessão nos próximos meses. E nesse cenário, ninguém está disposto a emprestar dinheiro devido ao aumento à aversão ao risco de calotes. Essa aversão ao risco causa uma queda na oferta de dinheiro disponível para empréstimos e assim as taxas de juros disparam. E é por isso que a curva de juros invertida conseguiu antecipar todas as recessões financeiras nos últimos 40 anos. Agora que você já entendeu o que é a inversão da curva de juros, vamos ver o que aconteceu nas bolsas de valores na última vez que esse fenômeno aconteceu. 27 de agosto de 2019. Você pode não saber ou se lembrar, mas o crash das bolsas de valores no mundo inteiro em março de 2020 não foi uma surpresa para quem estava preparado. A queda de aproximadamente menos 35% no principal índice do mercado de ações dos Estados Unidos, o S&P 500, e menos 45% no Ibovespa, o principal índice do mercado de ações do Brasil, eram eventos esperados. Podemos dizer isso porque alguns meses antes do início do colapso dos mercados de ações, o sinal da curva de juros invertida havia sido acionado. Em 27 de agosto de 2019, a inversão da curva de juros aconteceu nos Estados Unidos pela primeira vez desde a crise financeira de 2008. Após mais de 11 anos sem que esse sinal fosse ativado, o mercado financeiro acionou o mais importante indicador econômico de uma recessão. E a consequência foi que em menos de um mês, entre 20 de fevereiro de 2020 e 20 de março de 2020, as bolsas de valores no mundo inteiro derreteram. Somente nos Estados Unidos, mais de 4,7 trilhões de dólares evaporaram. E o mais chocante de tudo isso é que, mais uma vez, a inversão da curva de juros antecipou a crise econômica. E é por isso que precisamos entender o que está acontecendo agora com esse indicador antecedente. Mas eu já adianto que, infelizmente, as perspectivas não são boas. 1 de abril de 2022 e 6 de julho de 2022. E antes de mostrarmos o porquê de as perspectivas futuras dos mercados financeiros não serem tão boas quanto alguns analistas dizem, não se esqueça de curtir o vídeo para que possamos trazer mais conteúdos relevantes para você. E se você estiver interessado em aprender a ganhar dinheiro na internet, confira a promoção no link abaixo na descrição do vídeo. Em 1 de abril de 2022, algo muito relevante aconteceu no mercado financeiro dos Estados Unidos. Depois de mais de 2 anos, a inversão da curva de juros foi acionada. E o que se seguiu a essa data é simplesmente a repetição da história. Até os dias atuais, o S&P 500 perdeu cerca de 22% do seu valor. Mas eu preciso dizer que esse pesadelo não vai parar por aqui. Em 6 de julho de 2022, o mercado de títulos americano voltou a sinalizar o mesmo alarme. Outra inversão da curva de juros. Agora, todos os sinais são muito claros. Se você acha que a queda do mercado de ações terminou, eu tenho más notícias para você. Ela está apenas começando. E a partir de agora, as coisas poderão ficar muito mais feias para quem tem dinheiro investido em ações e não sabe o que fazer. Podemos dizer que existe uma alta probabilidade de que em 2023 teremos um novo crash nas bolsas de valores no mundo inteiro, com várias ações despencando mais de 50%. Então, se você tem dinheiro em ações, meu conselho para você é estudar e obter boas informações porque seu dinheiro pode estar em perigo. Bem, agora você já sabe mais sobre a inversão da curva de juros e como um crash dos mercados financeiros em 2023 é altamente provável de acontecer. Ajuda este canal dizendo que outro país ou assunto econômico você gostaria que analisássemos. Deixe sua resposta nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para novos vídeos sobre economia e fatos econômicos interessantes ao redor do mundo. E não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro das novidades deste canal. E nos vemos no próximo. Até lá!